Bom, não estamos mais no Setembro Amarelo, né? No mês dedicado a falar sobre saúde mental, mas a nossa saúde mental e a de muitos que nos cercam talvez não seja tão levada em conta nos outros meses do ano, e ela precisa ser levada a sério em todos os meses do ano, em todos os dias do ano. Não é isso? Por isso, hoje a gente vai conversar com a Camila. Ela é uma psicóloga que hoje tem uma clínica em Japeri, especializada em saúde mental e psicológica. E é isso. Se apresenta um pouco, Camila, fala um pouco de você. Olá, eu sou a psicóloga Camila. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da importância do cuidado da saúde mental, né? De entender o quanto cuidar da mente é fundamental e tudo começa aqui, né? E aí, por isso, eu tenho a primeira clínica especializada em saúde mental aqui em Japeri. Ela está localizada no centro de Engenheiro Pedreira. E aí, por que que aqui na cidade? Primeiro que é a valorização simplesmente da saúde, da cultura na nossa cidade e trazer essa desmistificação de que cuidar da saúde mental, procurar um psicólogo, um psiquiatra é coisa para maluco. E aí, como eu costumo dizer, é para tu não ficar maluco, que você precisa cuidar da tua saúde mental, trabalhar o autoconhecimento. E aí surge a clínica com esse olhar, com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos todos os profissionais necessários para poder cuidar da tua saúde mental e também cuidar de vários outros tipos de transtornos, como o autismo também, que tem sido tão alto, e nós temos profissionais adequados para esse tratamento. Camila, conta um pouco da sua trajetória. Você me contou um pouco pelo telefone, mas resumidamente você consegue contar para a gente como é que foi chegar a Camila psicóloga e CEO de uma clínica hoje, né, aqui na Baixada Fluminense. Ah, sim, é um prazer. Eu acho que não tem como separar os dois, né? A minha história está muito ligada à construção da clínica, à idealização da clínica. Eu ali com 13 anos de idade, na minha infância, eu sofro ali alguns tipos de abuso sexual, de duas pessoas diferentes, uma aos 6 anos de idade, outra ali aos 10, 11 anos de idade. E quando chega ali aos 13 anos de idade, eu estou num auge ali de uma depressão muito profunda, onde eu tento um suicídio e, graças a Deus, ele não é bem sucedido, né? Mas exatamente nesse momento ali dos 13, antes dos 14 anos, que é quando eu escuto falar pela primeira vez de psicólogo. Eu vou buscar uma ajuda na escola, eu vou procurar um adulto para que eu consiga falar um pouco, e eu tenho acesso à primeira pessoa que vai falar desse termo psicólogo e para que que serve psicólogo. E dali, depois de falar um pouquinho, de ter uma escuta, de ter um acolhimento, eu decido e falo, eu vou ser psicóloga e é isso que eu quero para mim. E dali surge o sonho, aos 13 anos de idade. Aos 16, eu leio ali o primeiro livro sobre Freud. Eu não entendo nada, 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 mas eu tinha uma certeza que era isso que eu queria para mim. Eu não sei o que que é isso, mas é isso que eu quero. E aí eu cresço com esse sonho, termino ali o ensino médio, 17 para 18 anos, tento ingressar numa faculdade. Na minha época, a gente só tinha ali na UERJ. Então, por morar em Japeri, ter toda uma questão de dificuldade financeira, eu tive que escolher entre trabalhar ou estudar. E aí esse sonho ele fica retido por mais um tempo, e somente aos 29 anos é que eu tenho a oportunidade de ingressar numa faculdade e de poder resgatar esse sonho que já estava adormecido, porque a gente sabe da nossa realidade da Baixada, às vezes a gente acaba tendo que escolher trabalhar, porque precisa se sustentar, e às vezes existem muitos sonhos, né, que estão adormecidos aqui e que o quão é importante poder resgatar esses sonhos e que está alinhado ao seu propósito de vida. Aos 29 anos eu vou ingressar ali na faculdade, e aí com esse sonho sempre de tentar, de alguma forma, trazer esse cuidado para a minha cidade. Porque lá atrás, tanto aos 13 quanto aos 16, que eu também uma outra diretora me dá todo um acolhimento, todo um suporte, toda uma escuta empática, e o quanto isso foi muito importante para mim, para que eu não viesse ter cometido o suicídio. E aí nasce esse objetivo de ser aqui, que eu queria ter algo na minha cidade. Nesse processo da faculdade, aí a gente passa por muitas dificuldades. Tive que meu marido fica desempregado ali, eu tenho um filho pequeno. Esse filho pequeno tem alergia à proteína do leite, então o leite dele era muito caro, eu não conseguia pegar pelo estado. E aí a gente, para poder dar conta de arcar tudo isso,
vamos vender latinha, catar latinha, vender ferro velho, para que a gente conseguisse ter um sustento e eu conseguisse continuar estudando. E aí chegou vários momentos ali na graduação que eu tinha que realmente escolher. Ou eu vou estudar hoje, ou eu falto e pego esse dinheirinho aqui da passagem e uso para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou eu vou para a faculdade e eu fico com essa falta em casa. Então, por várias vezes eu tive que balancear ali e decidir o que que eu vou fazer, ou eu como ou eu estudo. Durante 5 anos eu só fiquei reprovada em 2 matérias, uma foi por causa de 2 décimos, e aí eu tive que refazer a matéria, e a outra porque no dia de fazer a prova, eu realmente não tinha dinheiro nenhum para poder ir, porque o dinheiro que a gente tinha feito no dia anterior, eu vendendo lanche, era o dinheiro que a gente usou para poder literalmente comer. E eu precisava comprar o leite do meu filho, e aí eu fico reprovada naquela matéria, ciente que eu fiquei reprovada porque eu não tive condições de chegar na faculdade. Eu estudava na Estácio, em Nova Iguaçu. Então eu ia a pé da minha casa até a estação, da estação eu pegava o trem, embarcava ali no trem, descia na estação de Nova Iguaçu e ia andando até o posto 13 para poder estudar. E aí nesse período, que ali eu tô andando até o posto 13, eu percebo, eu posso fazer alguma coisa, porque eu andava 40 minutos, nunca fui muito atleta, acho que alguém faz em menos tempo, mas eu fazia em 40 minutos, às vezes até 1 hora por causa do sol. E aí eu aproveito essa oportunidade para poder começar a vender lanche. Então eu vou vendendo empada, vou vendendo doce, vou vendendo coisas. Chegava na faculdade, vendia também. E às vezes era a única renda que a gente tinha. Fazia sanduíche natural também. E tinha que ser tudo muito, muito limpo. Não porque eu não era limpa, mas porque meu filho tinha alergia ao leite. Então eu trabalhava com coisas que tinha leite e em casa tinha que estar tudo muito impecável, porque o meu filho não podia ter nenhum tipo de contato com leite para que ele não tivesse a crise alérgica ali, né? E aí, até meu esposo conseguir um emprego, a gente vai passar todo esse processo e essa vai ser a nossa fonte de renda, mas sempre sendo um motivo ali de incentivo para continuar, para poder estar prosseguindo. Me formo ali em 2018. Ali em 18 eu já me formo em 29 de agosto e já assim que saiu a minha carteirinha, 3 dias depois eu já estava estagiando numa ONG em Belfort Roxo, que foi onde eu nasci, né, que eu sou aqui da Baixada, nasci em Belfort Roxo, vim para cá aos 9 anos, então amo demais essa cidade. Mas aí eu sempre tinha o objetivo de ter uma salinha pequena nesse lugar que eu tô hoje, nesse prédio que eu tô hoje. E aí, os 5 anos estudando, eu olhava para cá e falava: "Eu queria ter uma sala ali", né, trazendo esse olhar do cuidado. E depois de formada, eu consigo realizar, 2 anos atrás, o sonho de ter essa clínica, ser a primeira da cidade. Então, se você olhar na minha cidade, vai ter outras clínicas que vai ter sim, vai ter um psiquiatra, vai ter um psicólogo, mas uma clínica com olhar especializado, com equipe multidisciplinar e que está voltada para esse cuidado da saúde mental, nós somos a primeira. Ah, é muito interessante saber e muito louvável, né? Que bom que você chegou até aqui, que bom que a gente está conversando agora. Partindo para a Camila profissional, começa com, assim, você consegue listar aí umas 3, 4 principais dicas de estar bem consigo mesmo. Sim, sim, eu acho que você usou esse termo bem interessante, né? Hoje, gente, existe uma procura muito grande de mostrar para o outro, principalmente as redes sociais, ela proporciona isso, onde eu preciso mostrar para você que eu estou bem, onde eu preciso mostrar para você que eu sou bem-sucedida, onde eu alcancei coisas. E aí, nessa busca constante de alcançar o que é fora, a gente acaba esquecendo do que está dentro. Então a gente acaba deixando de se olhar, deixando de trabalhar o autoconhecimento. E o processo terapêutico ele vai exatamente te proporcionar isso. Esse mergulhar, e eu tenho uma frase que eu digo, né? Autoconhecimento é mergulhar no oceano infinito chamado eu. Então, quanto mais você busca esse autoconhecimento, você vai descobrir que tem mais para mergulhar, e mais para mergulhar, e mais você tem para conhecer. E quando você se conhece, você aprende a se respeitar, eu costumo dizer que não tem como ter empatia pelo outro
se você não desenvolveu essa empatia por você. Então, se você não conseguir entender as suas dores, qual foram os seus traumas, o que que faz você ter esse comportamento hoje, e se você tem esse comportamento hoje, se ele é decorrente de um trauma ou não, e se é decorrente de um trauma, como é que a gente faz para poder resolver isso? Porque hoje, apesar de eu ter passado por abusos, eu atendo muitas pessoas que passam por abuso ou passaram por abuso sexual. E se eu não tivesse trabalhado em mim, entrado nesse lugar de autoconhecimento, nesse olhar terapêutico, eu não estaria tendo condições emocionais de estar cuidando do outro. Ou se quando o outro trouxesse essa demanda, ia misturar com a minha e não seria uma terapia. Então, por Exato. mais que a minha vida ela tenha o que aconteceu lá atrás me trouxe no que eu sou hoje, o quanto esse autocuidado, esse autoconhecimento, ele é importante até mesmo para a gente poder separar. E aí é onde eu entro na questão da empatia. Eu só consigo ter a empatia para o outro se eu primeiro desenvolver essa empatia comigo. Se eu entender quais são minhas fragilidades, quais são os meus erros, minhas fraquezas. E quando eu me acolho, entendendo que essa sou eu, ainda que não seja perfeita, porque ninguém é, mas que eu Uhum. tenho as qualidades, mas que eu tenho os defeitos e que eu me acolho como indivíduo e respeito esse indivíduo que eu sou. Então eu consigo me voltar para o outro e exercer esse olhar empático, esse olhar de acolhimento, esse olhar de amor, porque primeiro eu me amei. Então eu acho que para o mundo, né, para o mundo mais saudável, quanto é preciso mergulhar dentro de si, desenvolver o autoconhecimento. E a frase que eu mais escuto aqui: o quanto o autoconhecimento, a terapia, ela é libertadora. Ah, é mesmo. Eu, por experiência própria, posso dizer. Ô, Camila, o que que a pessoa tem, quando ela está se sentindo mal, quando ela não sabe de fato o que ela está sentindo, qual é a primeira atitude que ela tem que ter? Ela tem que primeiro conversar consigo mesma, ou ela já tem que procurar um profissional. Então, acho que terapia era bom que todo mundo fizesse, né? Só que existe uma diferença de eu fazer terapia porque eu já desenvolvi um transtorno, porque já existe um adoecimento psíquico e existe aquela questão do trabalhar o autoconhecimento. Vai ter pessoas que vai dar conta sozinha e parabéns para elas, né? Já estão bem evoluídas e elas conseguem dar conta sozinha, mas ter esse olhar do outro, de um profissional que consegue estar ali te sinalizando e sendo literalmente um espelho para você, para que você se veja melhor, é muito bom. Porque uma coisa é eu estar me arrumando aqui, só que eu não tenho um espelho para me ver. Então eu acho que eu estou bem, eu acho que eu me arrumei. Mas a terapia é exatamente aquele espelho onde você se olha, aí eu consigo ver, olha, ai, olha só, meu olho está assim, minha boca está boa, tá ali, tem uma sujeirinha aqui, não, consegui tirar. E levando isso para dentro. Agora, existem pessoas que já desenvolveram transtornos e que elas sim realmente precisam de um tratamento psicológico. Vai ter pessoas que só a terapia vai dar conta, vai ter pessoas que a gente precisa de uma atividade física, que é importantíssima, né? De mudar a alimentação, de entrar com uma medicação e junto com a terapia. Então, cada indivíduo ele é único, mas frisando nisso que você me falou, quando eu posso olhar isso? É quando eu percebo, eu tô com uma tristeza hoje. E eu sempre dou essas dicas, né? Tô com uma tristeza hoje, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com um aperto aqui no peito. E aí eu convido a pessoa, vamos refletir, que tristeza é essa? Porque o sentimento, ele foi feito para ser sentido. Então, se você está sentindo uma tristeza, ela quer te dizer algo. E o que será que essa tristeza quer dizer hoje? E aí é onde a gente vai trabalhando esse mergulhar dentro de si, e aí você que está assistindo pode fazer isso em casa, quando perceber que a emoção surge, perguntar o que que ela quer dizer para você. E aí, quando eu não sei, né, e eu digo isso para as pessoas, se perguntar, tristeza, o que que você quer me dizer? O que está acontecendo aqui? O que que aconteceu hoje? Ah, não, hoje não aconteceu nada, tá tudo bem. Porque a gente que não trabalha autoconhecimento, a gente sempre acha que tá bem, né? E aí eu tenho uma perguntinha clássica que eu falo: como é estar bem para você? Que bem é esse, né? E aí é uma possibilidade de você ir se aprofundando que você pode se fazer. Não, hoje eu tô bem. Peraí, mas se eu tô triste, não tô bem. Alguma coisa tem, né? E aí nesse mergulhando você vai, agora eu lembrei. Porque ontem à noite
Eu falei uma coisa para uma pessoa e aí ela disse algo que eu não gostei e aquilo me feriu. Só que na hora a gente estava, eu tô conjecturando aqui, né? Só que na hora a gente estava conversando e eu quis deixar isso para lá. Eu não quis entrar em contato com isso. Então, o que que esse sentimento ele fez? Olha só, Camila, você não resolveu essa pendência, mas eu tô aqui para te sinalizar que tem algo não resolvido. Então, quando eu faço esse mergulhar dentro de mim, eu consigo perceber e identificar o que que essa emoção está dizendo para mim. E aí, quando ela me diz algo, eu tenho duas escolhas: resolver esse problema e perceber. É uma possibilidade. Eu tenho como dar conta disso? Eu tenho como resolver isso? Ou não? Isso não está sobre mim, está sobre o outro. Quando está sobre o outro, não tem muito o que fazer. Mas quando está sobre a gente precisa pegar essa responsabilidade para si e gerar um movimento de mudança. E aí você vai perceber que quando você acolhe essa tristeza, que você permite que ela venha, e às vezes você vai até sentar e chorar, entende? Deixar sair de alguma forma, essa tristeza ela naturalmente se vai. Agora, se eu estou nesse momento de tristeza e eu vou para uma fuga, seja ela telefone, seja ela qualquer outro tipo de coisa que eu não quero me sentir triste, o que que esse sentimento vai fazer? Eu estou aqui para Camila me ver. Ela não está me percebendo, eu vou aumentar. Até ela olhar para mim e ver que eu tô aqui, a tristeza falando, né? Tô aqui sinalizando para você que tem algo errado. Então esse movimento de fuga, ele é muito perigoso, porque quando eu fujo dos meus sentimentos, quando eu fujo das minhas emoções, eu perco a oportunidade valiosa de me conhecer e perceber o que está me fazendo ter esse movimento. Você conseguiu responder? Consegui. Diante de tudo que você disse agora, sobre esse processo, né, de você sentar e perguntar por que de fato eu estou sentindo isso? O que foi que aconteceu que desencadeou esse sentimento em mim? Como é que uma criança consegue perceber isso? Como quem? Como, Eu não consegui ouvir, desculpa. como é que uma criança pode perceber isso? Ou essa responsabilidade está total na mão dos pais, dos responsáveis? Então, eu não vou dizer que está totalmente, a gente está falando de uma criança que ela não tem ali uma inteligência emocional. Quantos adultos não têm uma inteligência emocional, que dirá cobrar isso das crianças, né? Então, a criança ela não está se percebendo, então, às vezes, a forma que ela tem de expressar essa tristeza, essa raiva, essa, essa frustração, é numa inquietação, é num choro frequente, naquele choro doloroso que você não sabe por quê. Às vezes, tu fala assim, poxa, eu só disse um não bobo. Um exemplo, fulano, mãe, posso comprar bala? Não. E aí a criança chorou horrores. Aí eu preciso entender se esse chorar horrores é de uma pirraça ou porque ela já está com aquelas emoções todas ali, está sentindo um monte de coisa e é que ela não está conseguindo dar conta. E aí aquele não, que apesar de ser pequenininho, ele vem como uma bomba sobre ela, porque ela não está conseguindo dar conta das emoções. E aí é que entra o papel dos pais, que é valioso. É esse pai e essa mãe perceber que algo não está bem com essa criança. E aí tentar falar, o que está acontecendo? O que você está sentindo? E a criança vai falar, eu não sei, e chorando lá horrores, eu não sei, eu quero a bala, um exemplo. E não é a bala. A bala foi só a forma que ela teve de fugir daquele sentimento, pedindo a bala o pai, né, ou a mãe, e aí recebe o não, aumenta essa frustração que ela já não está entendendo o que está acontecendo, então ela vai olhar para a bala. Então, esse pai e essa mãe, para tentar trazer essa criança para esse lugar, ele também precisa saber chegar nesse lugar. Porque senão ele vai virar e falar assim: ah, não, porque na minha época ninguém morreu por não dar uma bala. Sim, ninguém morreu, isso é fato. Mas se esse pai e essa mãe não conseguem desenvolver esse autoconhecimento, ele também não vai gerar para essa criança as nutrições emocionais que ela precisa. Ou, por não trabalhar emocionalmente, não se conhecer, vai projetar nessa criança a tua criança ferida. Então é aquela criança, viaja aqui comigo, que sempre sonhou ter 10 centavos para ir na barraca do Zezinho comprar aquele saquinho que a gente comprava antigamente, e aí o pai e a mãe nunca davam os 10 centavos. E aí quando essa criança, ela chora porque pediu a mãe ali, o pai, essa bala e não teve, essa mãe, essa pai, se não tiver resolvido emocionalmente, o que que vai fazer? Vai refletir na criança ferida
e vai tentar suprir essa criança com tudo que for possível, tirando essa criança a possibilidade da frustração e de tentar reconhecer o que gerou tanta angústia ao dizer não para uma bala. Então, assim, quando você falou, a responsabilidade é toda dos pais, vamos dizer que sim e vamos dizer que não, né? Mas que os pais têm uma grande parcela em trazer essa criança para esse lugar, sim, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Eu presencio muito isso na clínica. O quanto às vezes é os pais que precisam de tratamento, às vezes é os pais que precisam colocar um limite, que precisam aprender a lidar com as frustrações, e porque não conseguiu dar conta disso na vida, né? Ou teve. Quando eu falo da criança ferida, estou falando de traumas vivenciados na infância e que deixou marcas, e que essa pessoa responde, vive a vida baseada nessas marcas sem ter noção. E aí acaba levando para as crianças essa pendência emocional e tentando suprir ali nas crianças. Então eu digo, né? Tem casos que, quando vem aqui, eu percebo que às vezes é mais os pais que precisam de terapia do que a própria criança em si. Acaba propagando, né? A criança acaba recebendo como herança esse, talvez essa deficiência, essa falta de olhar para si mesmo que os pais não, que também não estiveram com seus pais e aí então, vai virando Vai um ciclo. ecoando, vai virando um ciclo, vai ecoando. E aí eu supro essa criança dando um telefone a ela porque ela vai ficar quieta. E o telefone não vai ajudar. Pelo Não. contrário. Não vai ajudar, não vai ajudar. Porque é um movimento de fuga, lembra que eu falei com você? Se eu estou aqui com uma questão que eu não percebo esse sentimento, e eu uso qualquer outro tipo de coisa para me fazer fugir desse sentimento, em vez de eu resolver, eu só estou aumentando a bola de neve. Exato. Camila, você disse que você tem um filho, né? Como é que é a sua relação, assim, para além de mãe Camila profissional psicóloga? Você fala em casa? Como é que vocês tratam dessas questões psicológicas, emocionais? Então, eu vou usar a fala que ele disse. A melhor coisa do mundo é ter uma mãe psicóloga porque ela consegue entender o que eu estou sentindo. Ele fala isso. Quando Mas eu também. Ou ele tá com 12 anos. Ele tá com 12 anos. a idade E da minha aí, filha. também. E aí eu viro para ele e eu falo, e muitas vezes eu digo não, mesmo tendo condições de dar e de fazer. Eu viro para ele e falo, a frustração ela é pedagógica, a dor é pedagógica. Não que eu vou fazer algo como uma forma de tortura e ter um prazer em dizer não para ele, aquela coisa sádica, não é isso. É que eu preciso entender a ele que não existe desenvolvimento sem frustração e sem dor. Desenvolvimento, né? Adolescente, adoecer com dor. E aí ele está com 12 anos. Então, se eu tento privar dele uma frustração ou dar a ele aquilo que eu não tive, é o que eu falo para mim que eu falo para as outras pessoas. Isso é um reflexo mais da minha criança ferida ou é porque ele realmente precisa? Né? Então, eu vou trabalhando com ele, eu ajudo ele a reconhecer as emoções, eu converso com ele da importância de não ficar muito tempo no telefone. E às vezes ele fala, mãe, eu não tenho nada para fazer. Eu falo, que bom que você não tem nada para fazer, porque é no ócio, né, que você tem a oportunidade de criar. Então eu boto o limite lá, o telefone dele tem um horáriozinho que ele pode mexer, acabou que ele olhar, o telefone trava. E às vezes ele fala assim, e agora, o que eu faço? Eu falei, poxa, e aí tá a oportunidade de você desenvolver essa criatividade. Porque é no vazio que nós temos a capacidade de criar. E aí, se eu não permito ele ter esse momento de frustração, esse momento do tédio, estava tentando lembrar essa palavra, eu acabo impedindo ele de ter uma construção, né, como pessoa. Hoje ele está trabalhando aqui comigo na clínica, ele tem 12 anos, e ele vem para a clínica, e ele limpa o chão, e ele ganha R$ 2 por dia. E aí já viraram para mim e falaram assim, que você só paga R$ 2? Eu gasto muito mais com almoço, com passagem, com várias outras coisas, com açaí que ele me pede no dia. Eu gasto muito mais. Só que por que eu estou trazendo ele para cá? Porque ele precisa aprender o valor do trabalho. Então, quando chega no final da semana, que ele tem os R$ 10 dele, que ele acha que ele está rico, ele entende que aquilo ali custou o trabalho dele. Quando ele me pede para comprar alguma coisa, e às vezes eu até posso dar, e falo assim, compra com teu dinheiro. Aí ele vira e fala assim, não, eu trabalhei para isso. Eu falo assim, engraçado, né? Você trabalhou por isso e eu também trabalhei. E aí eu vou trabalhando com ele o peso,
A valorização do dinheiro, a valorização não do dinheiro em si, mas do seu trabalho, o que que você está fazendo com isso. E tem vezes que sim, eu deixo ele se frustrar para que ele aprenda a amadurecer. Deixo ele no tédio para que ele desenvolva um ócio criativo. Deixo ele passar por alguns momentos, eu falo assim, mãe, me ajuda. Eu observo, né, claro. Quando eu vejo que dá para ele fazer sozinho, eu falo, não posso te ajudar. Mas por que? Não custa nada. Eu falei, custa. Não vai custar agora, mas vai custar depois. E aí ele tenta, e eu vi ele falar do jeitinho dele, e ele tenta, e aí viu como você conseguiu, mas tá horrível. Claro, você fez pela primeira vez. Mas a senhora faz melhor. Eu falei, claro, porque eu tenho mais idade que você. Então você vai tentando até você ir aprendendo. E isso é uma forma que eu vou trabalhando, porque eu quero que ele cresça e que cresça uma pessoa com responsabilidade, que cresça uma pessoa que saiba valorizar o seu trabalho e que tenha prazer no que está fazendo e que isso se torne um cidadão de bem. Então a nossa relação é essa, mas a mesma mãe que vai lá, deixa ele se frustrar um pouco, é aquela mesma mãe que percebe que ele não está bem, vai lá, acolhe, conversa, o que você está sentindo, fala para mim, conversa, ele, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu falei, vamos observar o que é isso, vamos respirar um pouquinho, e aí ele vai observando. É a mesma mãe que deixa ele se expressar, mesmo quando às vezes, como mãe, eu não gosto, mas depois eu penso, peraí, deixa eu dar essa voz de fala para ele, é o momento de fala, ele tá sentindo algo, ele tá com raiva, deixa ele expressar a raiva dele. Aí depois ele vai lá, expressou a raiva, fez tudo, eu volto, olha só. Entendo que você tava com raiva, acolho, abraço, faço tudo, né? Entendo que você tava com raiva, mas não é dessa forma que se expressa, e você vai ter que se responsabilizar por isso. E aí, depois de todo aquele momento de acolhimento, que ele acalmou, que ele assim, então agora, qual é a tua responsabilidade nisso? Você precisa assumir essa responsabilidade para si. E às vezes ele mesmo vai e percebe e traz para ele isso. Você falou, Camila, você disse uma coisa muito interessante, né, que até serve de dica para os pais. Você tem uma criança de 12 anos, uma adolescente já de 12 anos, já é. Adolescente. Como ele diz, já trabalha. Eu também tenho. E só que quando eu era mais nova, quando ela era mais nova, minha filha era mais nova, eu não sabia dessas informações. O quão é importante a gente sentar e conversar com a criança e acolher. Naquele momento de dor, em que ela não está se sentindo ouvida, que ela está achando que, de fato, a gente não está ouvindo o que a criança está falando, né? Você está achando que é uma birra, que é manha, que está sendo mimada demais. Uhum. E não é só isso. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas que pode virar uma coisa grande. Você deixa essa dica, assim, uma dica permanente. Acolha a dor dos seus filhos. Qual é a primeira atitude que você tem que tomar quando vê um filho seu, você conseguir perceber que um filho seu está sofrendo? Qual é a atitude que você tem que tomar? Quando é nessa questão de expressar as emoções, e aí eu vou pegar, né, do que eu faço aqui, eu acho que é esse momento de acolher, porque às vezes a própria criança ela não sabe o que está acontecendo. A gente que é adulto tem uma dificuldade enorme de ouvir não, você imagina uma criança. Mas a criança precisa ouvir não. Ela precisa entender que a vida não é um morango e que ela não vai ter sim para a vida toda, porque se eu digo sim para ela uma hora, seja o governo, seja a polícia, seja um patrão, alguém vai dizer não para ela. E aí imagina ela passar essa frustração que ela tinha que passar lá aos 3, 4 anos de idade, passar com os 30 anos de idade, vai ser muito pior. Então eu tenho esse movimento, eu acolho, eu deixo ele se expressar, e aí se depois de tudo, vamos pegar um exemplo de raiva, né? Ele teve ali um acesso de raiva, e ali ele quebrou alguma coisa. E aí eu pego, eu acolho ele, mas depois eu trago para ele a responsabilidade. A pessoa, se toda vez que você tiver raiva na vida e você quebrar algo, o que vai ser de você? Então agora você é responsável pela sua atitude. O que você sente, você pode não ter controle, mas você é responsável pela atitude que você tem mediante esse sentimento. Então, depois desse acolhimento, que ele acalmou, aí eu vou lá e trago ele para essa responsabilidade. Porque se eu vir e falar assim, não, porque ele está muito mal, olha só, ele tá numa crise emocional e eu deixo para lá, ele vai aprender que todas as vezes que ele não estiver bem, ele vai ter o piti dele e não vai tomar para si as responsabilidades e o mundo tem que saber lidar com isso porque a mamãe dele deu o jeito dela e soube lidar. E aí, às vezes, não, ele se frustra, ele fica triste, e é aquele jargão, né? Todo mundo tá fazendo, e aquele jargão de mãe, qual é?
Você não é todo mundo. E aí ele chora, tem tudo aquilo. E eu deixo ele chorar. E eu deixo ele sofrer. Mas ele precisa entender que depois ele vai ter um não, porque esse não é pedagógico e porque ele precisa ouvir aquele não. E aí eu falo, hoje, não, nem sempre, né, para não ficar aquela coisa maçante, mas hoje ele não está entendendo. Mas mais à frente ele vai entender o quanto esse não vai ser valioso para a gente, para ele, e o quanto ele precisava de limites, porque criança precisa ter limite. E quem vai botar o limite são os pais. Não, é muito comum os pais falarem assim: ah, mas fulano tá impossível, fulano não tem controle, ele faz o que ele quer. Sim, ele vai fazer o que ele quer, porque é alguém que precisa vir e colocar o limite. Mas fulano não me ouve, também não vai ouvir. Mas você vai ter que falar uma, duas, 3.000, 10.000 e vai chegar uma hora que fulano vai te ouvir. Porque ele tem que entender que ali em casa a figura de autoridade é você. Então, os pais têm passado essa responsabilidade e têm deixado as crianças fazerem o que quer em casa, justamente por não saber lidar com a própria dor, e quando vê o filho sofrendo, a dor aumenta e aí acaba ficando sem controle. Então, tem duas dicas aí agora que você disse, né? Sobre acolher primeiro, né? Você tem que acolher, também não é virar as costas que ele vai aprender. Você precisa, em primeiro Sim, momento. sim, fica o abandono, né? Fica o abandono. Na hora de mais dor, minha mãe virou as costas para mim. E tem o fato do TED ser importante para ser desenvolvido, talvez, alguma criatividade ali que a criança não vê. Porque você não sabe, né? De fato, ela precisa entrar em contato com o estímulo para talvez ser mais criativa do que ela é. E ajuda no amadurecimento, né? A dor é pedagógica, como você falou. E a dor ajuda você a lidar com as suas emoções mais tarde e ajuda você a ser mais maduro e ajuda você também a ser mais empático com as outras pessoas. Isso aí, isso aí. Então, Tem tirar a dor do seu filho é gente- torná-lo um adulto frustrado e doente emocionalmente, cheio de inseguranças, cheio de medos, cheio de fracassos em várias áreas da vida. Diferente de uma dor de tortura. E aí deixa bem claro, então não é aquilo, porque eu apanhei muito e não morri. Não é disso que eu estou falando, né? Porque senão algumas pessoas podem distorcer isso e achar que eu estou falando que, bate no teu filho, ou deixa ele sofrer de propósito. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a criança ter uma frustração, porque houve um não e esse não foi necessário, e que ela pode ter a crise dela, você vai lá, acolhe, mas precisa entender. Esse não é necessário, então você não vai ter. Porque eu quero muito isso. Você pode comprar? Posso comprar, mas você não vai ter isso. Para que que você vai ter isso? E aí tentar trazer para a criança, e a gente vive nesse mundo imediatista, né, consumista, onde tudo é para ontem, e onde você precisa ensinar a criança a valorizar. Então, essa dor, quando eu falo que é pedagógica, é do nível da frustração. E é quando eu me frustro, eu posso criar até novos caminhos, né? E a questão do tédio, que é sem tédio, não existe criatividade. Então é no tédio que eu decido fazer. Eu não tenho nada para fazer, eu estou aqui, não tenho nada para fazer. Então eu acho que eu vou criar um carrinho. E aí tem 2 latas de leite, a gente passou por isso, né, na nossa infância. Tem 2 latas de leite lá no quintal. Eu não tenho lá a Ferrari que a minha mãe quer me dar, mas eu tenho 2 latas de leite. E aí, com essa 2 latas de leite, eu vou lá e crio, bato barbante e crio um carrinho e fico brincando no quintal. Então, ou eu faço um desenho, ou eu invento uma história. Então, eu dou a ele uma possibilidade de que nesse ócio ele vai inventar alguma coisa e despertar a criatividade dele. Hoje na internet as pessoas dizem muito, falam muito, né, da importância do exercício físico para uma melhor saúde mental. Eu lembro que você tinha dito para mim que tem outras coisas que são de suma importância, né, para melhorar a sua saúde mental. Você consegue dizer para a gente, para além do exercício físico, quais são essas outras coisas? Sim, sim. Eu gosto sempre de repetir isso, que é esse próprio olhar da Organização Mundial de Saúde, né? Que o ser humano ele é espiritual. Então, para eu poder encontrar essa plenitude, eu preciso desenvolver essas 4 áreas. E aí, uma coisa é ter plenitude do ser, outra coisa é ser perfeito. Perfeito ninguém é, mas eu consigo desenvolver essa plenitude do ser. É quando eu estou bem comigo mesmo, como é o famoso eu literalmente me amo,
mas não me amo de egoísmo, mas não me amo de que eu estou satisfeita de quem eu sou, de como eu consegui chegar nesse lugar, de quem eu sou quando eu acordo de manhã, de como faz sentido poder trabalhar. E aí, esse biopsicossócio espiritual, a gente vai falar do biológico, né? E aí você entra aí com a questão da atividade física, essa importância de cuidar do corpo, de procurar o médico, né? Tem gente, tem médico, tem homem então que só procura médico quando já tá lá, meio com a cova aberta e antes disso procura o médico, né? Então, desse cuidar do corpo, e aí entra a atividade física, porque ela vai estimular os neurotransmissores. Então, existem pessoas que nem precisariam estar numa medicação se ela tivesse essa prática da atividade física e da alimentação. Como existem alimentos, e aí quando eu falo de alimento, não é industrializado, estou falando alimento natural, né? Como tem alimentos que produzem coisas que você nem precisaria estar, e aí eu volto. Existe um nível de transtorno de pessoas que ela não precisa fazer uso da medicação e que só numa atividade física, numa mudança de alimentação, ela alcança isso. E aí, às vezes, quando a pessoa vem para terapia, que eu percebo que dá para a gente fazer o processo terapêutico sem antes de ir para a medicação, eu falo, vamos tentar isso aqui primeiro? Vamos tentar o mais natural? Vamos fazer uma caminhada 3 vezes na semana? Vamos tentar ir para academia? Eu não estou conseguindo. Então, vamos pensar pelo menos numa caminhada. Você sai da tua casa, tal lugar. E aí, vamos mudar a tua alimentação? E aí eu indico, né, uma profissional de nutrição, que ela vai saber muito melhor que eu, não tem nem argumento sobre isso. E aí, às vezes, só nessa mudança de alimentação, nessa atividade física mais processo terapêutico, a pessoa consegue desenvolver, ficar bem sem entrar para medicação. E aí a gente falou do biológico, nós temos o psíquico, que é a mente, tudo começa aqui, né? E eu acredito que a gente vai chegar num lugar onde isso vai estar muito mais consolidado, onde as pessoas vão entender que eu preciso cuidar da minha saúde mental como eu preciso cuidar dos meus dentes, né? Assim como a gente escova os dentes todos os dias, senão vai ficar cariado, eu preciso cuidar da minha saúde mental todos os dias, senão lá na frente eu vou adoecer. Então, acredito muito que daqui a uns anos isso vai acontecer, e essa é uma das minhas missões aqui na minha cidade, essa valorização desse cuidado da saúde mental. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso entender o que a minha emoção está querendo dizer, o que o meu corpo está dizendo. Tem gente que pode estar vendo isso e falar assim, ai, mas o meu coração fica palpitando, eu tenho um tremor, eu tenho falta de ar. Eu digo que a boca não fala, o corpo grita. Então, se o teu corpo já está gritando, ele está pedindo ajuda. Se você já está somatizando, precisa entender o que não foi dito, o que não foi observado, o que não foi falado dentro de você, o que está desajustado ao ponto do seu corpo chamar. Você não cuida tanto de você que teu corpo está chamando a atenção para você para que você olhe para você. Porque a gente só lembra que tem um apêndice até a apêndice estourar e você ter que ir para emergência, né? Fazer uma cirurgia expressa. Para isso, ninguém passa o dia lembrando, ai, a minha apêndice, como é que está hoje? Né? Ninguém faz isso. Então, o corpo ele tem esse movimento e que, na verdade, é para olhar para as suas emoções. Nós temos o social, e como a gente precisa disso. E quando eu falo social, eu estou falando de toque. Eu não estou falando só de entrar em umas redes sociais e ficar curtindo tudo que todo mundo está postando. Estou falando de olhar nos olhos, de sentir o outro, de eu poder olhar nos seus olhos e perceber através dos seus olhos o que você quer me dizer, de eu perceber que você não está bem e eu também não estar bem e poder falar com você e sentir nos seus olhos que você está me dando atenção. Como está faltando isso a atenção no dia de hoje, né? De eu sentir que você está aqui, presente. Não de que você está aqui, mas pensando lá em 10 milhões de coisas. Então, esse social, esse do contato, do estar presente, de eu sentir que eu vou parar com você meia hora na semana para tomar um café, mas que eu estou contigo e que você está comigo e que isso é real. Então, isso é cultivar o social. E não só lá tá nas redes sociais, nas curtidas e no bom dia, boa tarde, boa noite. E o último, né? Mas quando eu falo último, é porque tá tudo muito trançado, sabe? Um completando o outro ali, que é o espiritual, que somos seres espirituais, e aí quando a gente vai falar desse ser espiritual, vai ficar cada um numa crença, mas que sim, somos seres espirituais. E o quanto a gente precisa cuidar do nosso espiritual, já foi comprovado o papel da fé no cuidado da saúde mental. Então, pessoas que têm mais fé, ou que desenvolvem a sua fé, ela tende a ter uma recuperação muito maior, né, seja de um adoecimento psíquico, de um transtorno depressivo, ela consegue ter uma recuperação muito maior do que aquelas pessoas que não exercitam a fé
e que também não tem o hábito da prática da oração. Então, a gente está falando de ciência, e que sim, é um cunho espiritual, e uma coisa é ser espiritual e outra coisa é religioso. Porque quando eu falo religioso, eu estou indo para a esfera, né, de uma religião ali. E aí, sim, muitas pessoas, para desenvolver o seu espiritual, elas precisam buscar uma religião para que nessa religião ela se identifique e ali desenvolva o seu espiritual. E aí, quando eu falo desse cuidado espiritual, o quanto uma coisa está muito ligada na outra e que esse conjunto você consegue desenvolver uma plenitude do ser de quem você é. Que é diferente de ser perfeito. Plenitude é uma coisa e ser perfeito é outra. Falou, não tem, ninguém é perfeito. Você nunca vai atingir aquela perfeição, né? Tem gente que vem falar comigo a comparação do Instagram, mas fulano está bem. Eu falo, fulano tá postando que tá bem. Você já viu alguém feio, sem filtro, todo destruído, botando lá no Instagram de que, olha, estou tirando essa foto com meu amor, mas a gente acabou de quebrar no pau e essa maquiagem aqui é para tampar o rosto do soco que ele me deu. Já viu alguém fazer isso? Não, às vezes quebraram o pau ali e depois fizeram as pazes e estão lá. Te amo demais eternamente, né? Mas acabaram de ter uma briga violenta. Então, essa perfeição, ela não existe, mas sim, é possível ter uma plenitude, é possível ter uma vida plena quando você trabalha esses quatro. E para isso eu preciso mergulhar dentro de mim para descobrir quem eu sou. Porque que pecado é, teoria de Camila, que pecado é você chegar aos 70, 80 anos, morrer e você não saber quem você foi. Eu acho que são dos maiores pecados que eu estipulei aí, dos maiores pecados da humanidade, é você chegar aos 70, 80 anos e não saber quem você é. Porque eu não sou só mãe, eu não sou só esposa, eu não sou só psicóloga, eu sou Camila. Antes de tudo isso, eu sou Camila. Que tem sonhos, que tem histórias, que tem desejos, que tem planos. E que sim, vai ecoar na minha família, vai ecoar no meu filho, no meu marido, na minha casa, no meu trabalho. Mas antes de tudo, eu preciso estar bem aqui. E aí eu vou ter que entrar aqui, descobrir os monstros que tem aqui dentro, acolher alguns, outros mandar embora, e ressignificar para ter um novo sentido e alcançar essa plenitude. Camila, todo mundo tem que fazer terapia para alcançar essa plenitude? Olha, não... bom é que todos fizessem. E aí eu até pego um ponto que eu falo que fizesse com profissionais qualificados, tá? Profissionais de preferência psicólogos, que estudou anos para isso. Mas tem gente que vai até conseguir, só que às vezes é num processo muito maior, muito mais longo, né? Igual eu ouvi uma frase esses dias de uma pessoa de 76 anos e falou: agora eu descobri porque toda a vida eu fui assim. E ela levou 76 anos para descobrir isso. Descobriu sozinha, mas levou 76 anos. E aí esses 76 anos podia ter sido muito melhor se talvez ela tivesse buscado uma ajuda de um profissional, trabalhado o autoconhecimento, descoberto quem ela é e ter passado os outros anos mais abundantes do que chegar aos 76 anos. Então, quando a gente vai falar de todo mundo precisar de terapia, desculpa, tá? Desculpa mesmo. Essa busca do autoconhecimento, ela pode ser sozinha, que vai ser mais longo, e ela pode ser com um profissional, que vai ter instrumentos adequados para isso. Então, tem gente que chega e fala assim: ah, eu vou pagar para poder conversar, então eu converso na mesa do bar com meu amigo, ou desabafo com a minha amiga, já que estou indo desabafar. Uma coisa é desabafo, outra coisa é a intervenção terapêutica, onde as nossas perguntas elas te levam para um caminho. E esse caminho precisa ser o caminho onde você se vê. E aí eu volto, qualquer profissional que diz para você o que você tem que fazer, não é terapêutico. Eu costumo dizer que a única coisa que a gente pode dizer para você fazer é procura uma nutricionista e faça atividade física. Passou disso, não aceitam, porque a gente não está aqui para dar conselho. Então, essa importância de todos fazerem é exatamente descobrir, trabalhar esse autoconhecimento e um profissional adequado, com empatia, com acolhimento, te direcionando para isso, vai ser algo muito mais assertivo e mais eficiente. Entendeu? E aí, no processo terapêutico, eu tenho que ter o acolhimento, sentir confortável,
Porque não adianta eu chegar para você e botar todos os meus diplomas, mas se você chega aqui, eu não sou humana. Se você chega aqui, eu não te dou acolhimento. Se você chega aqui, eu não te dou um lugar empático e com uma neutralidade, onde eu respeito a tua dor por ela ser sua dor. Né? Eu virar e falar, menina, eu passei por isso, sabe? Mas quando eu passei por isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a pessoa não tem que saber disso. Ela não tá aqui para ouvir o que você fez na vida e deu certo. Ela tá aqui para poder você ser um espelho, e esse é o meu trabalho, onde eu sou um espelho para que a pessoa olhe para si mesma e se construa da melhor forma. Só que nesse espelho vai mostrar muitos erros. E aí vai ter dia que vai ser doloroso, que você não vai querer ver. Não vou pegar defeitos, vamos dizer assim, não erros, onde você não vai querer se ver. E aí, em vez de fugir, porque é isso que acontece na vida, quando você se desenvolve sozinho, às vezes você se depara com uma situação que é tão dolorosa que você foge. Mas quando você está no processo terapêutico, às vezes você se depara com uma situação que você até quer fugir, mas aí você tem um suporte do profissional que vai te ajudando. Vamos entender, vamos entrar por isso aqui agora não, já que está doendo tanto, vamos tocar nisso aqui depois, vamos falar de uma outra coisa. E aí vai dando esse suporte onde você consiga ficar mais à vontade com você mesmo para lidar com você mesmo. A gente vai encerrar, Camila. Eu gostei muito de conversar com você. É tão importante para mim, como Jéssica, mulher. Eu queria que você contasse um pouco, falasse sobre você como uma mulher preta, por ter passado, né, por um trauma muito, talvez seja o pior trauma que uma mulher possa ter, carregar pela vida, e ter que lidar com esse sentimento, né, com essa lembrança, porque a gente não esquece, é uma coisa que a gente nunca esquece. Como é que foi esse processo, assim? Como é que você olha para isso hoje, para o que te aconteceu? Então, foi algo muito doloroso, como você falou, acho que é um dos maiores traumas, né, que uma pessoa ela pode passar. Só que quando ele é elaborado, ele é ressignificado, é possível você olhar para isso e não doer mais. E eu acho que isso que é incrível, né, do processo terapêutico. É você olhar para trás, olhar para os seus traumas e ver que isso já não te dói mais, que já não conduz mais a sua vida. Então, assim, a minha adolescência ela foi muito marcada de crises de ansiedade, de crises depressivas, decorrente disso, porque era muito aquela pergunta, né, por que eu, e por que eu passei por isso, muitos questionamentos, de muita dor. E aí eu cheguei a um momento da vida que eu parei e pensei, peraí, nesse mergulhar todo de dor, de tentativa de suicídio, que graças a Deus não foram bem sucedidas, eu cheguei a uma conclusão e falei, olha, eu sou preta, eu sou pobre e eu moro na Baixada Fluminense, terra que eu amo, por sinal. Mas eu já não tenho nenhum recurso. Então eu vou me afundar nisso e eu faço disso uma vitimização, ou eu dou um novo sentido para isso e eu mudo a minha história. E acho que isso foi mais ou menos aos 17 anos, quando eu estava ali numa crise de bulimia, onde tudo que eu comia eu vomitava. E eu percebo, chega nesse momento, falei, não, eu preciso dar um sentido na minha vida. Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E é onde eu pego todas essas questões ali que foram vivenciadas, que foram muito dolorosas, mas que eu entendo, isso aqui não pode me parar. E aí isso acaba sendo uma força, né, um mecanismo de força, que me deu recursos emocionais para poder chegar aqui, chegar até aqui. Hoje a gente cuida de crianças numa comunidade onde a gente trabalha ali, são 25 crianças onde a gente trabalha com eles toda semana, sobre a questão do autocuidado, sobre a questão, ensinando eles sobre pedofilia, de como se prevenir, de como se defender de alguém, de como reconhecer sinais. Né? Hoje meu esposo, ele está de frente, eu que dou esse suporte para ele, que ele é um dos defensores das crianças, então mexe com a criança, querer matá-lo, né? E a gente abraçou essa causa, e eu sei que isso só foi possível porque teve uma história minha lá atrás, entende? Então talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria a Camila de hoje. E aí, por isso que é importante o processo terapêutico, porque você aprende a colher as suas dores, ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido. Então, eu passei por tudo isso com muita dor, com muita dificuldade. A minha adolescência foi muito marcada de muita depressão. Mas chegou um momento que eu virei e falei: pronto, o que eu vou fazer com isso? Então, é onde eu ressignifico
dou um novo sentido. Passei por muitos preconceitos, passei, mas entre o preconceito de ser negra e de morar na Baixada, ou de morar na Baixada foram muitos maiores. E aí, todas as vezes que eu passava por preconceito, eu olhava e falava assim: é sobre ele. Ele não tem poder de me influenciar, ele não tem poder de me mudar. O preconceito está na cabeça dele. Dele que eu falo do outro, né? O preconceito está na cabeça do outro, tanto da minha cor. Eu nem comentei aqui, mas eu estudei no Cefet, eu passei o oitavo lugar no Cefet, e era muita piadinha eu estudava em São Cristóvão, chegava aqui meia-noite, era muita piadinha, e ela vai para Japeri, 3 dias de viagem, sabe, aquelas brincadeiras assim, ué, como é que você conseguiu chegar hoje? Quando eu chegava para estudar, como é que você conseguiu chegar hoje? Era pra você estar chegando em Japeri agora. E esses tipos de brincadeira, e eu sempre, que não são brincadeiras, né? E eu sempre olhei aquilo como assim, o problema está no outro. E eu preciso avançar. Porque se eu pegar essa mazela dele, eu paro. E eu não posso parar, eu não tenho direito de parar. Então isso sempre foi sendo um combustível para que eu pudesse continuar. E hoje está aqui. E sendo nessa clínica uma porta para que outras pessoas possam vir, possam se tratar e que sejam empoderadas nessa cidade, entender que essa cidade, tudo que planta dá, que ela é maravilhosa e que nós podemos sim fazer a diferença sendo de Japeri. Nós do Brava, eu como integrante desse grupo, a gente fica muito feliz e o que a gente mais quer é ouvir histórias de força e que também conseguem passar isso para outras pessoas. É muito importante para nós. E é muito importante para nós você estar aqui falando um pouco para a gente. Que Eu acho que bom, que bom. você gostou? Amei, amei. Hoje eu queria, deixa eu só finalizar uma coisa aqui. Acho que eu não consegui te falar isso. Hoje eu atendo várias pessoas fora do país, né? Então eu atendo na Suécia, em Portugal, atendo em Minas, em São Paulo. Mas quando a pessoa ela entra no meu site, ela olha lá e vê. Primeira clínica especializada em saúde mental em Japeri. Então eu estou atendendo uma pessoa lá em Portugal e quando ela entra no meu site, ela sabe de onde eu vim. Isso para mim, para eles pode não significar nada, mas para mim isso é muito importante. Então hoje a gente está ali presente na Europa, mas de onde é que eu vim? Estou através do atendimento online, né? Porque eu realizo atendimento online, mas aqueles que estão lá fora, quando acessam o site, vai para o endereço, é Japeri. Isso para mim é muito significante. Não quero tirar isso lá do Sim. site, porque eu quero que quando a pessoa chegue, qualquer canto do mundo, ela olha, é Japeri. Pode vir coisa boa de lá? Sim, eu tô aqui. Camila, diz pra gente como é que as pessoas podem encontrar você, a sua clínica e quais são os atendimentos que você faz. Eu sei que você tem especialistas para terapia, né, como você, que é psicóloga, e tem outros especialistas nessa clínica, né? Sim, nós temos. Então, a clínica ela está localizada no centro de Engenheiro Pedreira, tá? Ali da estação você já consegue ver, é o único prédio de 5 andares que tem aqui no centro de Engenheiro Pedreira. Então, é o conhecido e antigo prédio da SAMEP, em cima da loja de Brasil, do lado da Casa do Sabão. Então, não dá para errar. Você procurou Mercado Casa do Sabão, encontrou a loja de Brasil, encontrou a clínica. Hoje nós temos eu, mais 3 psicólogas, com atendimento adolescente e adulto. Nós temos uma psicóloga especializada em atendimento infantil, com intervenção de ABA, para o autismo, TDAH e outros tipos de transtornos infantis. Nós temos hoje uma nutricionista, temos uma fonoaudióloga, temos um neurologista e psiquiatra, que ele é adulto e infantil, temos uma psicopedagoga e temos uma psicomotricista, uma fisioterapeuta formada em psicomotricidade. E aí ela faz esse trabalho tanto voltado para crianças quanto para idosos. Então é uma equipe multidisciplinar completa, a gente trabalha ali em conjunto. Então quando a pessoa chega aqui na clínica, e eu escuto muito disso, a gente fala assim: "Ah, eu não quero ir embora, é tão gostoso estar aqui", porque a intenção é que ela chegue, não é um comércio, é que seja um lugar que ela se sinta pertencente. E eu tenho isso, pessoas que chegam aqui e falam: "Ah, eu nem quero ir embora. Ai, tá tão bom aqui". E tu vê que não é tão bom só por causa do clima, é porque é gostoso estar aqui. E é isso que a gente quer gerar, essa sensação de pertencimento. E que ela chegue e que ela tenha seu filho assistido e que enquanto o profissional está ali cuidando do filho, essa mãe ela está tendo todo um acolhimento ali na recepção. Então eu paro, eu explico as coisas. A Larissa também para, a gente explica, a gente escuta. Eu paro para ouvir, sabe?
Deixa eu entender a tua história, deixa eu entender o que eu posso fazer por você, o que a gente pode ajudar, quanto a gente vai te contribuir com isso. Hoje também tem realização de exames laboratoriais, eletroencefalograma, para que ela possa chegar aqui e encontrar tudo que ela precisa. E porque já é tão sofrido lá fora, ainda mais mães, né, de crianças especiais, algum tipo de, de, de TEA, algum tipo de transtorno, já é tão difícil, então já passa por tanto preconceito, e a intenção é que quando ela chegar aqui, ela se sinta, ai, encontrei um lugar onde eu posso ser cuidada. Encontrei um lugar onde meu filho é bem cuidado. E não é bem cuidado porque a profissional está ganhando um dinheiro por isso, porque ela ama o que ela faz. E quando a gente ama o que a gente faz, sempre vai ser além. Nunca vai ser só aquele atendimentozinho, né? Sempre vai ter um suporte muito maior. E aí teve uma moça que saiu daqui e ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Camila, quando eu saí daí eu chorei. Porque eu moro aqui acho que há 32 anos, para eu não mentir, mais de 30 anos, para não mentir. E eu nunca cheguei num lugar onde eu fosse tão bem recebida na cidade quanto eu fui aí. Eu falei, pronto, ganhei meu dia. Ganhei meu dia, porque esse é o objetivo. Então, a intenção da clínica é que você chegue aqui não somente para as terapias, mas que você tenha esse pertencimento, que você se sinta de verdade. Não é aquele jargão de que, olha, as empresas hoje trabalham com humanidade. Não. Para a gente não pode ser um jargão, isso precisa ser concreto. A pessoa chegar e sentir isso de verdade. Esse é o nosso objetivo. Tá? E estamos no atendimento online, psicóloga, psicopedagoga, através do atendimento online, que hoje, como eu falei, não estou só no Brasil, mas fora do Brasil, que também foram pessoas que me indicaram para fora, entendeu? Então, esse trabalho de todos que eu atendo fora só foram indicações de falar, olha, fui atendida para Camila, me senti dessa forma e estou indicando. Que massa. Sejamos todos um grupo de pessoas que indicam pessoas e façam a Baixada florescer muito mais do que ela floresce. Você é uma florzinha desse jardim da Baixada Fluminense. Sim. De Japeri para o mundo, né? Isso. Estamos sendo vistos no mundo, sendo de Japeri. Um sonho está sendo realizado aí, a gente fica muito, 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 muito feliz. O Bravo também é um sonho que está sendo realizado, concretizado, e você faz parte desse sonho, sonhando com a gente. Sim. É isso, pessoal. Mais uma vez, a Camila é uma psicóloga, tem uma clínica em Japeri, que é especializada em atendimento em terapia. Você pode levar seu filho, que você esteja desconfiando de alguma questão que ele possa ter, tanto emocional quanto psicológica, não é, Camila? Isso aí. Bem, ela vai receber você e seu filho muito bem. Então, se você estiver precisando de uma clínica em Japeri ou por aqui pela Baixada, a clínica da Camila vai atender você. Qual o nome da clínica? Clinted, Clínica de Terapia e Saúde. Hoje somos 5 estrelas no Google, com avaliações, todas elas 5 estrelas. E você tem um site, tem as redes sociais que as pessoas podem encontrar vocês, certo? Sim. O site ele é clinted.com.br. O Instagram ele é @clintedoficial. Clinted. Tem gente que fica soletando, né? Que significa Clínica de Terapia e Saúde, é a abreviação. Clinted é oficial. E temos o WhatsApp, né? Quer que fale aqui? Vai deixar salva? Matéria e a pessoa entrar no site pode encontrar seu número lá e o número da clínica, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Para mim é Muito muito obrigada. Oi, pode falar. Para mim é muito gratificante, eu agradeço a oportunidade. A minha intenção é que essa conversa possa inspirar pessoas a sonharem, pessoas a acreditarem, a não olharem só para a dificuldade dela e entrar no movimento de vitimização, mas olhar para essa dificuldade e falar, olha, é tudo isso que eu tenho, então eu sair daqui, eu morro aqui, né? E olhar para isso para se impulsionar, esse é o meu objetivo. E essa é a minha missão de todos estão ao meu lado, vamos embora, vamos empurrar, vamos abrir a porta, nem que seja chutando, a gente chega lá. E o meu objetivo era exatamente esse, poder contar um pouquinho da minha história para que incentivasse, inspirasse outras pessoas a sonharem também. E eu agradeço vocês pela oportunidade, pelo convite, por poder estar aqui contando um pouquinho da minha história e espero que eu tenha conseguido despertar você que está assistindo aqui a sonhar e realizar na tua área aquilo que você tem para fazer. É isso, mulheres e pessoas e qualquer pessoa do mundo sonhem e corram atrás
dos seus sonhos, nem que você tenha em algum momento que falar com um profissional, se dedicar a um tipo de tratamento. Isso. Tá bom, galera, muito obrigada. Eu espero também que esse vídeo seja visto por muitas pessoas e ajude muitas pessoas. Até. Vou desligar, tá, Camila? Obrigada. Tchau.